É eu querer gravar um podcast que o passarinho começa a gritar, o carro da vassoura e da pamonha passa na rua. Oi, eu sou o Pati Novo, bem-vindo ao meu podcast. Pega sua água, o seu café, o seu lanchinho e vem tomar um café da tarde comigo. Quem nunca teve uma crise existencial? Quem que nunca se perguntou o porquê das coisas? Por que as coisas acontecem? O que fazer e para onde ir? Né? Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar com vocês como eu estou vestida hoje, como a gente está falando de um podcast, eu sempre faço isso em todos os podcasts, falo como eu estou vestida para vocês saberem, né? Aqui sobre mim, imaginar um pouquinho. Tô de meia, né? Estou trabalhando em casa, estou de meia, uma calça meio que de moletom, uma blusa quentinha e um blazer. Essa calça de moletom e blazer, gente, eles combinam, tá? E eu tô aqui no escritório da minha casa, uma mesa de madeira, meu computador com 2 telas, pronto. Agora vocês conseguem entender um pouco até do cenário que eu tô falando pra você. Mas enfim, né? Todo mundo tem suas dúvidas, seus medos. E eu acredito que esse dia de reflexão, né, que a gente tem quando são essas crises, precisam existir, eu acho. E cabe a gente a entender o motivo daquele dia, fazer um questionamento específico, sabe? Daquele questionamento específico que você está fazendo nessa crise sua. E entender também de onde está vindo, o que surgiu, de onde veio, né? O que fez isso desencadear também é uma coisa muito importante, que eu aprendo muito nas minhas sessões de terapia. E é uma coisa que eu indico demais. Faça terapia. Eu acredito, sabe, que há um propósito em todas essas coisas, sim. E eu fico pensando assim, se às vezes uma situação me deixa mais vulnerável ou me pareceu, sabe, ficar ferido, assim, e se eu fiquei sentido com aquela situação, com algo que eu passei, às vezes eu preciso prestar mais atenção nisso, né? Naquela reação que eu tive devido a alguma coisa, né? A gente tem que tentar tratar não só o sintoma que é a crise, mas o verdadeiro motivo, né, dela existir, a raiz dela, né? Não adianta você ficar só cortando os galhos, você tem que entender onde está firmada essa raiz para você cortar e entender, né, para que isso não aconteça mais em relação àquele problema, né? Porque eu acho que as crises e esses questionamentos a gente sempre vai ter e por determinados fatores da vida inteira, né? A gente não pode esperar viver a vida inteira sem nenhum questionamento, e isso eu acho que é normal da nossa vida. Enfim, por exemplo, né, eu quero te dar um exemplo. Se uma pessoa te confronta, falou que você tá errado em algo, qual que é a sua primeira reação? Você se frustra, você entende, você recebe aquilo bem, como uma crítica construtiva, ou aquilo te dói muito, sabe? Então, você analisar o que eu senti. Por conta disso, sabe que eu falo que existem correções e correções, jeitinhos e jeitinhos de falar. A gente tem que entender que cada pessoa tem formas de receber também, né? Às vezes a gente fala querendo com amor e outra pessoa não recebe com esse amor todo, então a gente tem que, além de ter um autoconhecimento, quando a gente vai falar com outra pessoa, a gente tem que tentar entender também como aquela pessoa reage, né? Qual que é a tendência dela de reagir. E às vezes você pode não conhecer essa pessoa, então vamos supor que eu me senti ofendido. Eu tenho que entender que às vezes a pessoa não falou aquilo por mal. Então a gente começa a ser um pouco mais tolerante com o outro, né? E só pra lembrar, tá, gente? Eu não sou especialista no assunto, mas eu adoro pesquisar e saber sobre essas coisas. E o nosso cérebro, ele cria experiências, né? Às vezes boas, às vezes ruins. Eu tava lendo um artigo esses dias de uma professora de acho que é Departamento de Fisiologia. Anotei aqui, deixa eu ver aqui. Departamento de Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da UFRGS, que diz assim: se o que somos é resultado de nossas funções cerebrais, é importante esclarecer que as pessoas não são pré-determinadas, mas se constituem ao longo da sua vida. Somos todos diferentes, não apenas porque resultamos de uma constituição genética diferente, mas porque vivemos diferentes experiências. Eu vou deixar o link desse artigo
na descrição desse podcast, que você pode acessar lá, e é um artigo muito legal, eu gostei muito. Então, com isso, sabe quando você come uma coisa que te lembra a infância, que você ainda ama? Eu, por exemplo, eu tenho um macarrão que eu amo mesmo. Nossa, me deu vontade de comer ele hoje. Eu amo. Só que meu marido come comigo e ele fala assim, pra mim não tem tanto isso. Só que ele tem uma memória afetiva pra mim. Então, pra mim é muito bom mesmo, sabe? E isso, sabe, vale também pras experiências ruins. Então, vamos supor que na sua infância, na sua adolescência, você sofreu uma repreensão ou um bullying mesmo sobre algum erro. E aí, hoje, sempre que você erra, você se martiriza, pois não quer sofrer aquilo de novo. Você não quer que ninguém te repreenda ou faça um bullying como na forma que doía pra você quando criança, né? Faz algum sentido isso pra você? Tipo, às vezes, as suas crises, pensa aí, se a última crise, o último questionamento que você teve, você não... Crise, gente, você não precisa estar, tipo, chorar na cama 15 anos. São aqueles dias que você tá um pouco mais pra baixo e tal, e você entender, por que eu tô mais pra baixo? O que aconteceu? Entendeu? Quando você passa por isso, quando você se vê em uma crise, essa crise, ela pode ter e tá acontecendo pra te alertar, pra você olhar pra isso com um cuidado a mais, sabe? Pode estar querendo te ensinar a passar por aquilo e a ter um carinho por aquele acontecimento, sabe? Um carinho, um olhar diferente. Você olhar para o momento da crise como um momento de crescimento, sabe? Vai te fazer viver com expectativas melhores. E sempre que você entrar nela, você já vai entrar pensando assim, opa, o que eu posso tirar disso? Por que tá acontecendo isso? O que isso quer me dizer ou o que isso quer me ensinar, né? Então, é você lembrar que a crise, eu adoro essa analogia que eu ouvi uma vez, que muita gente chama a crise de vale, né? Eu estou passando pelo vale, eu estou num vale. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O vale é o lugar de passagem, não de permanência. Isso eu te falo, né? Porque em Salmo 23 fala assim, se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, gente, é um local de passagem e não de permanência. Entenda que você está passando por aquilo e você precisa aprender com algumas circunstâncias, você precisa extrair o melhor disso. Então, existe beleza, sim, nas crises, sabe? Nesses momentos de questionamento. Existe beleza nisso. E entenda também, sabe, que as crises não definem quem você é, mas ajudam a te formar, a te erguer e a te construir. Assim como no artigo falou, né? Que o nosso cérebro é uma construção. Os nossos sentimentos, nossas reações é uma construção. E a gente só para de construir quando a gente for morrer, sabe? A gente vai estar sempre em construção. Nunca vai ter um momento que a gente fala, nossa, agora não tem problema nenhum. Sempre alguma coisa, algum momento, algum vale vai vir para te fazer aprender sobre alguma situação. E aí, eu te falo, eu já passei por algumas crises, eu sou grata a Deus, sabe? Por ter passado por essas crises e o tanto que eu aprendi com elas. Tem coisas que eu vejo e falo assim, nossa, será que se eu não tivesse passado por isso, eu teria aprendido tanto? E o dia 20 de julho agora, completo meu 30º ano, e nesse meu 30º ano, eu faço 30 anos, né? Eu tenho muita coisa pra contar, sério. Mas eu vou contar no episódio que vai lá no dia do meu aniversário, no dia 20/7, e ele vai ter o título de Aquele do 30º ano. E se você tá ouvindo esse podcast antes da data, acompanhe. Mas se você tá ouvindo depois, né, sei lá, vai lá no episódio assim que acabar isso aqui, tá? Então, gente, assim, não é fácil. Às vezes dói, às vezes machuca, mas sempre que passar por alguma coisa, pense, o que gerou isso? Para que você entenda a raiz disso, sabe? E também, o que eu posso tirar disso? Faça essas duas perguntas para você entender a raiz e entender também os frutos disso, né? É uma coisa que tinha raiz, que teve uma árvore, que algum fruto bom pode ter sim. Aprenda com esses momentos. E lembre-se, adoro esse versículo que fala assim, no mundo tereis aflições, né? Não vai ser fácil, amado. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você pode sim vencer. Acredite em você.
Esse podcast foi produzido, editado e dirigido por mim mesma. Muito obrigada! Até o próximo!